Por que é que a gente tem culpa? Eu acredito que a maioria das pessoas pense num certo tipo de culpa quando ouve a palavra culpa, mas eu não me refiro a esta. Eu me refiro a uma culpa que nós sentimos por fazer algo que nós gostamos. Por que a gente sente culpa por algo? Vou até começar de novo. Por que nós sentimos culpa quando fazemos algo que nós gostamos de fazer? E eu me refiro aos momentos onde a gente pode fazer essas coisas. Você não está deixando seu trabalho de lado, você não está deixando de passar um tempo de qualidade com a sua família. Você às vezes mora sozinho, você trabalhou pra caramba, você chega em casa, você não precisa lavar a louça, você não precisa lavar a roupa, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é gastar o tempo que você tem de sobra com algo que você gosta de fazer. E mesmo assim, você se sente culpado por fazer aquilo. Eu, particularmente, me sinto culpado. Não devo ser o único. Oi, eu sou o Tom e bem-vindo ao Tom Fala das Coisas. Eu comento sobre todos os temas possíveis. Se você ainda não é um inscrito, eu sugiro que já se inscreva e depois confere meus outros vídeos. A verdade é que eu me sinto culpado em diversos momentos e até hoje eu não sei explicar o motivo. Tanto que talvez eu esteja gravando esse vídeo para tentar chegar numa conclusão que talvez seria meio filosófica até, porque é uma resposta complexa. Primeiro eu queria falar por que eu sinto essa culpa. Não sei, não sou especialista, já quero deixar isso claro no início do vídeo, que tudo isso aqui é a minha opinião, é um achismo baseado nas minhas experiências. Mas eu acredito que parte dessa culpa eu sinta por conta do planeta, do mundo em que nós vivemos hoje. Você conquistou o seu direito de aproveitar o seu tempo para aproveitar, mesmo assim eu não consigo, porque eu penso no resto do planeta. Muitas outras pessoas numa situação muito pior que a minha, e isso faz com que eu me sinta culpado. Pô, eu me sinto culpado às vezes de estar comendo um chocolatinho e assistindo uma série. Claro, as séries e os filmes no geral me envolvem de uma forma que, primeiro, eu não precisaria nem pensar em mais nada do mundo exterior. E eu realmente até esqueço de todos os meus maiores problemas. Talvez até por isso eu goste tanto de ir no cinema. Mas no geral, quando eu tô assistindo alguma coisa aqui, eu me sinto meio culpado. É uma culpa preocupante. Por que eu tô preocupado com esse tipo de coisa? Porra, tô assistindo aqui uma série e me sinto culpado porque não tô pagando boleto. Eu, por acaso, tenho boleto para pagar? Não. Mas outras pessoas talvez estejam preocupadas com isso. E eu não sei se é isso que faz com que eu acabe pensando nisso constantemente e eu não consiga aproveitar o momento. E aí, com base nisso, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo para ver se a gente chega numa conclusão enquanto eu tô aqui falando e depois enquanto eu estiver lendo comentários de vocês aqui nesse vídeo. Fique à vontade para comentar. Mas eu não sei, eu me sinto culpado nessas situações. Eu não posso fazer nada que eu goste sem esse pequeno remorso, sem essa pequena culpa. E ela vem da onde? Eu falo sobre isso com o meu psicólogo e a gente tenta chegar numa conclusão de por que eu me sinto assim. Quando eu saio de uma sessão com ele, geralmente eu me sinto bem, de um nível aonde eu falo, não preciso me sentir culpado com isso. Não preciso mesmo. As pessoas não precisariam. Por que você se sentiria culpado se você já cumpriu com as suas obrigações? Você tem alguma coisa para fazer na sua casa que é uma tarefa que alguma outra pessoa que convive com você te pediu para fazer? Aí talvez é por isso que você esteja se sentindo culpado, mas no meu caso eu moro sozinho. Eu já lavei a roupa, já lavei a louça. Tem dias que, lógico, eu preciso cozinhar alguma coisa, lavar alguma coisa, mas eu estou falando especificamente dos momentos em que a gente não tem nada para fazer. E aí o que eu falei da sociedade, eu incluo também a maneira, esse modo capitalista que a gente vive, onde essa culpa nos assola por não estar fazendo nada que outras pessoas estejam fazendo. As redes sociais mostram que todo mundo está ativo o tempo inteiro e a gente sabe que isso não é verdade, mas é o que a gente acaba vendo. As pessoas todas treinando pra caramba, trabalhando pra caramba, ralando pra caramba, e você às vezes se sente culpado porque você tá no seu sofá vendo os stories dessas pessoas, enquanto você tem esse direito. Você não conquistou esse direito? Você já não passou 2 horas indo e voltando para o seu trabalho que você antes gostava mais dele, quando não precisava estar
no escritório presencialmente e aí voltaram com essa patifaria e aí agora você precisa se deslocar e perder o seu tempo para ir num lugar e fazer tudo o que você fazia quando você estava na sua casa. E aí agora, quando você chega em casa cansado ou cansada e você não tem nada para fazer além de aproveitar o seu sofá, assistir a sua série, ler o seu livro, desenhar, pintar, cuidar do seu jardim, por mais que seja de noite, ou até, vamos supor, você tirou umas férias, você tirou um dia de férias, um cenário onde você não precisa trabalhar, seu horário de trabalho é segunda, quarta e sexta, você tem terças e quintas livre. Não sei por que você teria esse calendário, essa agenda, mas nessa hipótese você tem. A tua terça-feira, você talvez se sinta culpado nessa sua terça-feira, porque você está fazendo uma cerâmica, eu faço aula de cerâmica e por diversas vezes me sinto culpado de estar fazendo cerâmica, por mais que o meu trabalho permite que eu tire algumas horas de uma tarde para eu dedicar a um hobby que eu escolhi dedicar ao artesanato cerâmico. E esse artesanato eu poderia vender, mas não, eu faço por prazer, porque eu até penso também com um pouquinho desse assunto da culpa, eu penso justamente que se eu começasse a vender peças de cerâmica, que é algo que eu faço por prazer, eu passaria a não gostar tanto deste hobby, justamente porque ele já estaria mais com cara de trabalho. E essa é uma outra questão. As pessoas hoje em dia, infelizmente, também não percebem que quanto mais você trabalha com o que você gosta, você precisa ter um entendimento muito claro na sua cabeça para você separar as coisas. Porque quando você junta, ou acontece algo horrível, que é você deixar de gostar de fazer isso porque se tornou um trabalho, se tornou uma obrigação, ou você consegue conciliar essa ideia e você vive feliz. Mas em algum momento pode ser que você deixe de viver feliz, porque por mais que você ame fazer aquilo, não está te dando dinheiro o suficiente. Eu falo isso até em relação à criação de conteúdo. Eu sei o quanto é difícil criar conteúdo e ganhar dinheiro criando conteúdo. Tem gente que acha que é fácil, mas eu estou me dedicando da forma que eu considero melhor para mim. Então eu faço aqui no YouTube, onde eu estou me dedicando em 2025 e vou me dedicar em 2026 e assim por diante, espero. Aqui no YouTube eu venho postando um vídeo por semana, que é o quanto a minha agenda permite. Eu consigo gravar os vídeos durante a semana, editar alguns, adiantar alguns, por isso que eu saí de férias, fiquei 4 semanas longe daqui do meu computador, onde eu edito os meus vídeos, e eu não me senti culpado neste caso, porque eu já tinha adiantado. Mas quem que me obriga a postar? Ninguém. É desgastante e ela desmotiva você e faz com que às vezes você se sinta culpado se você não está fazendo nada para alcançar esse objetivo, principalmente de um lugar como redes sociais, que está lá acessível a você durante todos os minutos, segundos da sua vida. Então qualquer minuto que você não esteja se dedicando a isso, a um objetivo que você genuinamente quer, talvez você se sinta culpado por isso. E eu sei que leva tempo pra caralho para que você consiga ter um retorno financeiro em relação à criação de conteúdo nas redes sociais. E sei também que tem gente que não precisa esperar nada, que da noite pro dia o cara fica famoso, consegue público, consegue dinheiro com visualização no TikTok e etc, que não é o meu caso. Mas eu sei também que demora pra caramba. O lance do Instagram, que faz você se sentir culpado, ou que faz eu me sentir culpado principalmente, é que ele constantemente muda o algoritmo, muda a maneira de presentear o criador de conteúdo com engajamento, então você precisa se reinventar o tempo inteiro, e no momento em que você se sente confiante o suficiente sobre agora eu estou fazendo algo que realmente pode dar certo, as pessoas estão gostando, elas estão compartilhando, estão curtindo, estão comentando, estão engajando, esse é o momento em que a rede social muda as regras e você sente que você precisa começar tudo de novo. O número de seguidores começa a cair, o seu engajamento despenca, o número de visualizações que você tem não é mais a mesma coisa, e aí você sente que você precisa reinventar. Eu passei a me dedicar muito mais aqui, porque primeiro que eu me sinto menos culpado
de não me dedicar o tempo inteiro à criação de conteúdo e eu consegui administrar a minha agenda de forma que aqui ainda é prazeroso pra um caralho fazer os vídeos, por mais que não tenha tantos inscritos, não tenha tantas visualizações, e ao mesmo tempo eu não me sinto culpado de postar pouco conteúdo. Aqui é um conteúdo longo, é um formato longo, aonde eu acho coerente postar somente uma vez por semana. Gosto de consumir conteúdo daqui do YouTube dessa forma. Eu não gosto de canal do YouTube daqui que posta 3, 4 vídeos por dia. Eu fujo desses canais, inclusive. E minha régua em criação de conteúdo, independente da rede social, sempre foi essa. Eu quero ver vídeos que, se eu estivesse vendo feitos por outra pessoa, eu curtiria aquele vídeo. E eu curtiria este vídeo? Sim, eu gosto. Eu tenho orgulho disso. Até por isso é meio que bizarro essa culpa que eu sinto às vezes, porque eu vejo o meu próprio conteúdo e eu gosto dele, cara. Então não sei por que eu me sinto culpado de não às vezes fazer o meu conteúdo. Ou sei lá, talvez seja por isso também. Não sei. Nessa hora eu não consegui explicar, mas voltando ao que eu estava falando sobre culpa. Por que eu tô gravando esse vídeo agora? Porque eu tenho certeza absoluta que se eu estivesse no meu sofá, sentado, assistindo uma série que eu já coloquei aqui, que eu quero assistir, eu iria me sentir culpado pensando... Porra, eu devia estar gravando esse vídeo, hein? Quem tá me obrigando a gravar esse vídeo? Ninguém, sou eu mesmo que estou me obrigando. A gente acaba se obrigando a isso e quando a gente não consegue desligar essa obrigação da nossa cabeça, a gente... talvez crie essa culpa. Eu faço isso. É por isso que eu venho aqui falar sobre isso, para ver se outras pessoas têm essa mesmíssima sensação, essa mesmíssima experiência. Eu me sentiria culpado se eu estivesse assistindo a um filme ao invés de estar aqui gravando. Eu posso gravar esse vídeo amanhã cedo. Por que não? Poderia. Por que não? Não sei. Por que eu não faço isso? Realmente não sei explicar. Não sei explicar por que eu não posso dedicar a minha noite a outro hobby. Isso aqui também não é não prazeroso. Às vezes é um pouco chato quando o computador meio que para de funcionar, quando eu tô, por exemplo, quebrei não. Me arrebentei todo, ó, dá pra ver. Nossa, na câmera dá pra ver mais ainda, mas eu me arrebentei todo de bicicleta nesse final de semana. E aí as minhas mãos estão tudo doendo, eu não consigo nem apoiar meu braço aqui na escrivaninha. Talvez nessas horas eu preferia mesmo estar repousando no meu sofá sem ficar aqui gravando, mas eu me sinto obrigado a fazer isso porque eu criei essa meta. Por isso, depois deste vídeo, vou gravar mais um. E aí é por isso que você vai ver um vídeo eu vestindo a mesmíssima camisa de Helenas, de Manuel Carlos, com esse meu bonezinho aqui. Toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, tem vídeo novo por aqui. Fazer esse parênteses. Neste caso, eu me sentiria muito culpado. Só que eu não consigo entender por quê. Por que eu me sentiria culpado nessa situação? Eu posso gravar amanhã, eu já falei. Só que aqui na minha cabeça, se eu gravar esse vídeo agora, aí eu vou ter o direito de ir até o meu sofá e assistir a um filme enquanto eu janto. Eu não consigo também fazer as duas coisas separadas. Acho que também para otimizar o meu tempo, para que eu não me sinta culpado quando eu estiver fazendo outra coisa. Imagina a culpa que eu sentiria, por exemplo, se eu gastasse meia hora almoçando ou jantando sem assistir nada. E aí só depois da minha refeição eu fosse assistir alguma coisa. Tô usando esse exemplo desde o início do vídeo, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas eu poderia também jogar videogame, eu poderia fazer uma cerâmica, que eu tenho todo o material aqui em casa, eu poderia pintar, poderia desenhar, poderia só escrever uma história por escrever, que é uma coisa que eu gosto de fazer, escrever. Faz tanto tempo que eu não escrevo e eu me sinto culpado também por não escrever. Eu tava escrevendo um livro na pandemia e até hoje eu não continuei esse livro. E toda hora que eu falo com as pessoas sobre isso, eu me sinto culpado porque em momentos assim eu penso, pô, por que hoje à noite, por exemplo, eu não pego e eu sento e eu escrevo? E aí, infelizmente, no meu caso, quando eu estou assistindo alguma coisa, é o momento também de descanso. Em várias situações, eu durmo no meio do filme, durmo no meio do episódio de uma série. Esse é o tipo de coisa que eu não conseguiria fazer enquanto eu estivesse aqui escrevendo. E você fazer com que a sua criatividade funcione é difícil. Por isso mesmo aqui, no Tom Falar das Coisas, eu gravo os meus vídeos de forma espontânea, sem roteiro, justamente fazer os vídeos de forma autêntica. Eu gostaria que fosse algo onde você estivesse me ouvindo
apresentando um podcast. Aliás, já devo ter falado mais do que eu gostaria. Gostaria muito de saber se vocês também sentem essa culpa. Então sintam-se à vontade para comentar e, mais uma vez, para vocês se inscreverem aqui no Tom Fala das Coisas. Quem sabe o assunto do próximo vídeo não seja de um agrado ainda maior para você. Aceito sugestões também, fica à vontade para comentar o que você quiser aqui nesses vídeos e se inscreva principalmente, que me ajuda demais. Se você chegou aqui por conta do algoritmo, quiser conhecer minhas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela. Lá eu tenho muito mais seguidores do que eu tenho inscritos aqui, mas isso é assunto para outro momento. Caralho, essas porra de machucado na minha mão, pô. Mais uma vez, já falei mais do que devia mesmo. Deixa seu like, seu comentário, eu espero vocês na próxima. Toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, tem vídeo novo por aqui. Até mais.